Olá, tudo bom com vocês? Sou o professor Ivan, coordenador do curso de administração, e falo também em nome da professora Vânia, coordenadora do curso de ciências contábeis. Meu recado é muito rápido e mais no sentido de que vocês estejam aí cientes, né? Alunos, coordenadores de polo, tutores presenciais, que hoje encerra-se o período para participação em nossa avaliação institucional por meio do formulário Avaliar. Se você ainda não participou e ainda deseja registrar as suas opiniões a respeito de como anda o processo de ensino-aprendizagem, a infraestrutura, os aspectos relacionados ao seu polo de apoio e, naturalmente, também ao nosso modelo de ensino, esta é a sua última oportunidade. Então, você, aluno, não deve perder essa oportunidade. Afinal de contas, a sua voz ela tem o potencial de fazer a diferença e, naturalmente, tornar melhor a sua condição de estudante na nossa universidade e a sua experiência de ensino e aprendizagem. Aos tutores presenciais, coordenadores de polo e demais pessoas que estejam envolvidos na infraestrutura de atendimento da unidade presencial, a unidade de apoio presencial, eu peço a gentileza de que no momento da aula-atividade vocês destaquem os alunos para que durante um período muito breve, estes então que ainda não participaram e que estão no polo, participem e realizem então o preenchimento do formulário avaliar. Lembrando que é facultativa a participação. Porém, esse é um momento muito importante, tanto na vida da nossa universidade, quanto naturalmente na vida de vocês, alunos. Faço votos de que vocês não percam esta oportunidade e que naturalmente vocês possam observar as mudanças a partir então das suas observações e do seu posicionamento. Tenham todos uma excelente aula, a professora Suzy conduzirá então agora o seu conteúdo. Um forte abraço e até a próxima. Olá, sou a professora Suzy. Vou trabalhar com você controle, a gestão de controle, a importância de realizar os controles numa empresa. Por que é essencial nós trabalharmos a coordenação e também os controles? Porque você precisa direcionar a empresa, você precisa criar parâmetros, padrões para poder controlar. Você não vai fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira e depois achar que isso vai dar certo. Não, nós precisamos controlar, direcionar, seguir esse caminho, senão a empresa não vai ter nenhum tipo de orientação para depois poder fazer o controle. Qual é a base? Não é planejar, organizar, coordenar e também controlar? Então nós precisamos coordenar e também controlar. Vamos contextualizar? Para que a gente possa entender todo esse contexto, é crucial que entendamos a função da coordenação, que é de direção, norte, e também de controle. Por que eu preciso controlar? Para verificar se aquilo que foi planejado de fato vai acontecer. Eu vou conseguir seguir esse caminho. Então eu preciso conhecer as tipologias, os processos necessários e os aspectos que envolvem a coordenação, a direção de uma empresa e também o controle. Quais são os processos, como que eles devem ser feitos, quais as ferramentas, quais tecnologias de gestão e processo eu posso utilizar para a coordenação, direção e também para o controle. E quais são os aspectos emergentes da coordenação e de controle e quais estão acontecendo neste momento nas organizações? O que nós vamos utilizar como base aqui? Nós vamos auxiliar o Pedro Ribeiro, que é o diretor-geral da agência de publicidade Modele. A Modele é uma empresa que está passando por grandes transformações, grandes inovações, e aí ela, para se colocar melhor no mercado, utilizar as melhores estratégias organizacionais, ela analisou e viu que tem que reinventar o seu modelo de gestão. E você foi contratado e é analista sênior para auxiliar o Ribeiro na execução de um projeto. Esse projeto é um programa de desenvolvimento do Balanço Scorecard, do BSC, aquele mesmo que foi idealizado por Norton e Kaplan lá na década de 90, no início da década de 90, em Harvard. E aí nós vamos utilizar os princípios da gestão de performance. Por que é importante a gente utilizar os princípios da gestão de performance?
Porque nós vamos colocar ali uma definição dos indicadores de desempenho. E aí nós vamos incluir os indicadores de desempenhos para a Modeli. A Modeli precisa utilizar esses indicadores e ela precisa se nortear, ela precisa se posicionar novas as frentes organizacionais e estratégicas que ela definiu. Então, nós vamos partir dessa empreitada que é coordenação, controle e auxiliar a Modeli. Função administrativa, coordenação. Quais são nossas funções administrativas? Planejamento, segundo o FAIOL, é o primeiro. Inerente a qualquer empresa, qualquer setor da empresa, em qualquer área, todo mundo precisa planejar. Segunda etapa, ela precisa organizar os seus recursos. Recursos financeiros, recursos estruturais, recursos humanos, todos os seus recursos. Terceira etapa, coordenação. Eu preciso coordenar, mas eu também preciso direcionar, eu preciso motivar, eu preciso guiar para controlar. Então, eu tenho 3 etapas antes de partir para a fase do controle. Então, vamos entender o que diz a coordenação, qual é a minha função de direção, o que segue esse norte? Porque se eu estou direcionando, eu estou primeiro falando de um caminho, de um método, de algo que tem que ser seguido. Então, vamos entender essa definição de coordenação? Então, quando eu estou falando de coordenação, entenda como direção. Então, é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com os seus subordinados. Se eu estou falando de interpessoal, ou seja, um relacionamento ali, eu estou falando de comportamentos organizacionais. E aí, para que o planejamento da organização possa ser eficaz, eles precisam ser complementados pela orientação e apoio. Por isso que é a função de direção. Porque como que vai fazer isso? Através de uma adequada comunicação, liderança e motivação. Então, eu preciso comunicar de maneira precisa, eu preciso liderar, e eu preciso que essas pessoas estejam aptas. Assim eu entendo o comportamento organizacional. E segundo, se a gente começa a entender o comportamento organizacional, podemos entender a teoria de Douglas McGregor. Ele diz o seguinte: existem 2 tipos somente de pessoas. Aquelas pessoas que gostam de trabalhar, levanta cedo, vai, faz o que precisa fazer, se sentem motivadas no trabalho, e tem aquelas que não gostam de trabalhar. Aí ele vai chamar teoria X e teoria Y. A teoria X é a teoria que ele vem chamar de mecanicista. É aquela teoria que as pessoas não gostam de trabalhar, ele define como preguiçosa, trabalham porque precisam de dinheiro, tem a síndrome do domingo à noite. Sabe a síndrome do domingo à noite? Chega domingo à noite, fala assim, ai, vou ter que amanhã levantar cedo para ir trabalhar. Ele vai para uma obrigação porque ele precisa daquele dinheiro. Quando chega sexta-feira, se ele trabalha no horário comercial, das 5 horas, ele olha e fala assim, nossa, vou sair dessa empresa. Isso é aquela pergunta clássica, né, que você faz. Se você ganhar na Mega Sena, o que você faz? Não passa nunca mais em frente daquela empresa, nem vou lá. Então, aí ele chama dessas pessoas da teoria X. Ou seja, são aquelas pessoas que não gostam do que fazem, não gostam do trabalho. Segundo ele, precisa ter um controle constante dessas pessoas, você precisa guiar elas, você precisa controlar, porque do contrário elas não vão fazer. É aquela pessoa que fala assim, se o chefe sai, já cruza os braços e fica ali e não faz nada. Então, você precisa, segundo a teoria X, a teoria mecanicista, ter um controle constante. Já na teoria Y, que é a teoria orgânica, as pessoas gostam de trabalhar, elas vão, quando chega no domingo à noite, elas olham assim, nossa, que bom que eu tenho um lugar para trabalhar e amanhã eu vou me desenvolver mais, vou crescer profissionalmente, vou realizar um trabalho e fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, elas gostam do que fazem, elas fazem o que fazem por prazer. Elas são autodirigidas, são automotivadas, elas não precisam ter um controle constante sobre elas, porque elas sabem o que tem que fazer, independente se o chefe está ali ou não está ali, ela vai realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. E é mais voltado para a ênfase nas pessoas. Então, McGregor divide essas 2 categorias, entre X e entre Y. Aí fala assim, mas as pessoas X devem ter algum motivo. Tem, que elas devem ter algum motivo para elas não gostarem daquele trabalho. Por isso que muitas vezes tem que interferir. Por que não gosta? Por que não quer fazer? Então, é entender. Ele fala assim, existem essas 2 categorias e um bom gestor tem que conhecer cada uma delas. Vamos ver mais essas diferenças?
Então, assim, os estilos administrativos X é aquele estilo mais tradicional mecanicista. Então, o homem, ele não é motivado e ele não quer se desenvolver, ele não quer crescer. Então, ele precisa ter uma ênfase no controle, precisa controlar mais ele. Enquanto a teoria Y, ela é a teoria mais orgânica, a pessoa já é motivada, ela gosta de trabalhar, ela gosta de se desenvolver, ela vê isso como um crescimento. Então, nós temos ênfase nas pessoas. E aí, como que você consegue alterar esses estilos de administração? Porque a teoria Y, você consegue envolver, você consegue motivar elas mais. Então, o que você faz? Você pega as pessoas da teoria X e tenta utilizar os recursos da teoria Y para cativar elas. E segundo Likert, ele diz o seguinte: ele começa como se considerado o surgimento aqui do comportamento organizacional. Então, nós temos situações que nós vamos do mais autocrático para o menos autocrático, ou seja, eu vou para o democrático. Então, eu tenho uma escala aqui. E ele fala que a partir dessas situações, dessas atuações dos gestores, eu vou desenvolver o que vem a ser chamado de comportamento organizacional. Então, eu tenho aquele que é considerado autoritário coercitivo. Se eu estou falando autoritário coercitivo, eu estou falando do mais autocrático que existe, né? Ou seja, ele impõe as regras, ele regulamenta, ele exige obediência cega, rígida. Se eu estou agora na segunda categoria, é um pouco menos, né? Então, é autoritário, benevolente, ele já não é coercitivo. Ele é um pouco menos, ele parte ali ser menos coercitivo, ele possibilita ali a participação das pessoas, desde que sejam aprovadas pelos superiores, mas existe ali uma participação. Já o consultivo, como diz o nome, esse gestor atua de mais aberto, ele permite a participação das pessoas no processo decisório. Já o participativo, ele tem mais uma função democrática, ele incentiva a participação das pessoas, ele exige apenas que tenha um controle para apresentar para os seus superiores, que é completamente natural. Não dá para você simplesmente ter um participativo e não ter nenhum tipo de controle, não. Olha, vamos ser participativo aqui, pode atuar dessa maneira, porque as pessoas vão ter um retorno também, mas vamos ter um controle, vamos ter alguns medidores aqui para mostrar para os nossos superiores o que nós também estamos fazendo. Porque se você não tem nenhum parâmetro, nenhum tipo de padrão, você não consegue ter nenhum tipo de controle. E o controle serve exatamente o que a palavra está dizendo. Controlar. Você consegue, se algo for bom, está aqui o resultado, mas também não for bom, também está aqui o resultado. Então, ele serve para controlar também no sentido de proteger o que está fazendo, tanto se der certo como se não der certo. Então, nós precisamos entender esses estilos de pessoas que trabalham numa organização e como lidar com elas. Porque dependendo, a pessoa começa ali, não gostei muito dessa função, mas depois ela pode se encantar e ter um outro tipo de ação ali dentro da empresa que vai trazer excelentes resultados. Equipe. O que vem a ser uma equipe? Equipe é um conjunto de pessoas que vão realizar uma determinada função. Nós temos equipe de futebol, equipe de trabalho, equipe médica. Então, nós temos diversos tipos de equipe. Cada uma tem as suas funções, elas têm os motivos dela existirem. Nem sempre uma equipe é um time. É ideal que fosse, mas elas têm que trabalhar ali como um time. Ninguém pode jogar contra o outro, mas muitas vezes é somente um conjunto de pessoas que vão exercer uma função, seja ela temporária ou não. É crucial você entender que tipos de equipes que existem, porque às vezes você vai ter que montar algumas na empresa. E a partir desse momento que você entende e monta essas equipes na empresa, você vai falar assim, não, eu posso dar direcionamentos para qual equipe eu devo montar naquele momento, naquele contexto, porque determinado vai ser permanente, determinado momento não. Vamos conhecer essas equipes? O que eu tenho aqui?
Quando eu penso em equipe, eu posso falar de uma equipe que tem uma participação representativa. Se eu estou falando de representativa, eu posso estar falando de conselhos, de comissões, em situações que existe uma decisão formal e pequenos grupos de funcionários, eles se unem com o objetivo de distribuir poder, de equalizar esse poder. Geralmente é em situações de comissões, é em situações de conselhos, é em situações na qual precisa fazer ali uma análise e uma participação que vai representar um grupo de pessoas. Força-tarefa. Força-tarefa é muito comum esse termo, principalmente para a parte de segurança, né? Acontece algum desastre, alguma situação de emergência, monta-se uma força-tarefa para solucionar aquele problema. Então, nós temos determinadas situações força-tarefa, mas nós podemos também ter nas empresas. É uma formação temporária de pessoas que estão no grupo operacional. Operacional, vou lembrar daqui dos meus níveis de planejamento. Eu estou falando aqui na minha base da pirâmide. No meio eu tenho o tático e no topo eu tenho o estratégico. Então, eu vou montar uma força-tarefa aqui no operacional. O que eu posso fazer? Pode ser na entrega de um produto, pode ser geralmente final de ano, as empresas trabalham muito para entregar os produtos, pode montar uma força-tarefa para entregar aqueles produtos, os serviços, ou pode ser também forças-tarefas para realizar vendas. Então, vai juntar uma equipe ali, fazer uma força-tarefa para realizar aquele trabalho que é temporário. Círculos de qualidade. Se eu estou falando de círculos de qualidade, eu tenho que pensar qualidade diretamente em melhoria. Então, são equipes que vão reunir periodicamente para discutir formas de melhorar a qualidade do produto ou do serviço. Então, são círculos de qualidade. Eu quero melhorar constantemente. E os programas de aquisição de ações da companhia. São aquelas funcionários que desejam adquirir ações da empresa, como que elas podem adquirir essas ações, de que maneira que pode ser feito. Aí, como que a empresa incentiva? Através do capital intelectual das organizações. Ele vai, através desse capital intelectual, da valorização desse capital, vai colocar esses tipos de equipes que podem tanto para adquirir ações ou mesmo ganhar as ações para ter um senso maior de dono, né? De pertencimento àquela empresa, de representação de dono. Olha, eu também tenho dinheiro aqui, eu tenho ações aqui, eu tenho capital, então vai trabalhar mais. O que nós temos? Equipes de alto desempenho. Eu tenho equipes que exercem um bom desempenho, mas alto desempenho, eu estou falando sobre superior, eu estou falando um nível a mais sobre essas equipes. Não é somente fazer o trabalho da melhor maneira possível, é fazer além do esperado. Eu tenho um padrão na qual eu desejo e eu supero esse padrão constantemente. Então, o que eu tenho que entender? Como que essas empresas, como que essas equipes funcionam? Para que elas sejam de alto desempenho, elas precisam ter características em comum, precisa ter aquela situação na qual você olha e fala assim, um completa o outro aqui, quando tem uma dúvida, o outro já esclarece, um está apoiando constantemente. É uma equipe onde todos buscam a excelência. O que é a excelência? A excelência é aquilo que você busca constantemente, não é? Mas se eu for falar assim, está perfeito, perfeição não é estar pronto, acabado, finito? Então, o que a gente busca? A excelência com perfeição é como se fosse um horizonte. Cada vez que você chega perto desse horizonte, ele se afasta mais ainda. Aí você tenta buscar mais. Então, eu vou buscar sempre a melhoria constante. Vamos ver essas características dessas equipes de alto desempenho? Então, o primeiro caso, elas têm tamanho reduzido, elas têm um tamanho menor. E a partir daí, os participantes, eles são altamente capazes. Eles têm conhecimento, eles têm habilidade, eles têm que ter atitude. E um tem que complementar o outro. Se um é melhor no raciocínio, o outro é melhor no comportamento, o outro tem que ser melhor em situações de análise, um vai relacionando com o outro, todos têm que ter uma boa comunicação, todos têm que conhecer as metas e os objetivos de desempenho, e eles têm que ser compartilhados, todos têm que conhecer as metas. O objetivo não é o desmembramento, o objetivo não é o macro, e as metas é o micro, as metas não é o desmembramento dos objetivos, então todos têm que saber quais são essas metas, para entender qual é o seu objetivo que vai ser chegado.
Tem que ter as normas de abordagem de trabalho, tem que ser produtivas. Todo mundo tem que ter uma alta produtividade ali, tem que representar efetividade sobre o trabalho. E a responsabilidade é de todos. Não é nem minha, nem sua, mas da equipe inteira. Então, eu não posso ficar desmembrando e desestruturando, falando, não, responsabilidade é de fulano e de Beltrano. E eu tenho que ter uma estrutura de comunicação de equipe clara, precisa. Lembrando sempre que uma boa comunicação, ela sempre vai ter o emissor, o canal que é utilizado, e ela vai ter o receptor. E esse receptor vai receber a mensagem e vai enviar através de um feedback, uma retroalimentação, essa mensagem que ele recebeu. Então, uma equipe, uma estrutura de comunicação de equipe, ela influencia diretamente o desempenho, porque pode acontecer ruídos, pode ter algum tipo de discrepância ali nessa informação. Então, se acontecer isso, eu não tenho uma equipe com bom desempenho. Se uma equipe não tem bom desempenho, é natural que ela não esteja satisfeita. Então, primeiro que eu preciso, uma estrutura de comunicação clara, precisa, ótima, para que a minha empresa tenha um bom desempenho e ela se sinta satisfeita. E aí eu tenho duas formas de tomada de decisão de análise ali, a centralizada, que é quando eu estou falando daqueles problemas mais simples, que ela é mais rápida de ser tomada, e a descentralizada, que são os problemas mais complexos, onde existe uma estrutura ali que vai ser analisada cada um dos processos, cada uma das respostas, cada uma das situações, porque se é ali centralizada, eu tenho uma pessoa aqui no topo da minha hierarquia tomando as decisões e os outros estão aqui embaixo na cadeia. Quando eu estou descentralizadas, eu não tenho uma única pessoa tomando a decisão, eu tenho várias pessoas tomando decisões, só que os problemas têm que ser muito mais complexos. Os problemas não têm que ser aqueles de rotina, não tem aqueles problemas simples. Os problemas simples vai para centralizada, aqui no topo eles tomam mais as decisões rápidas, você só tem um tomador de decisão. Mas a descentralizada, você tem vários tomando a decisão, então precisa estar muito claro. E aí tem que ser problema mais complexo, não demora muito para ter o retorno, aí não faz sentido nenhum nesse processo, nessa estrutura de equipe. Equipe é agilidade, é rapidez e precisa também ter uma resposta de todas as tarefas rápidas. Controle. Por que eu preciso controlar? Por que eu preciso medir? Porque daí eu crio parâmetros. Como que eu controlo? Eu controlo aquilo que eu planejei, aquilo que eu idealizei. Se eu não idealizei, se eu não planejei, se eu não organizei, se eu não direcionei, como que eu vou controlar? Eu vou controlar o quê? Eu preciso ter algo para poder controlar. Eu preciso entender esse processo de controle. É controle da qualidade? Meu produto vai ter mais qualidade? Ok, então eu vou definir um produto aqui que eu vou definir como padrão, como excelente, e a partir dele, todos vão ter que ser comparados a ele. Então, a partir do momento que eu faço essa comparação, eu sei se eles estão bons ou não. Agora, se eu não crio um padrão de controle, como que eu vou fazer? É bem comum, principalmente com roupas. Sapato nem tanto. O sapato você tem as suas numerações e essas numerações, por que elas foi criar essas numerações? Uma curiosidade, eram esses números que nós temos, né, número 38, número 37, são grãos de arroz que eram colocados um na frente do outro para medir o pé. Aí o sapateiro ia fazer o sapato, que não tinha antigamente direito e esquerdo. Os dois pés eram iguais. Aí para saber o tamanho, pegava do calcanhar e ia colocando esses grãozinhos de arroz e fazia o sapato. As empresas começaram a observar que tinha muitas pessoas com alguns números iguais. Aí foi criando esses padrão. Aí fosse uma pequena diferença. 38, 37. Então era a quantidade de grãos de arroz que tinha para esses sapatos. E aí nós temos ali um padrão. Você tem ali um que a gente chama, né, 38, um pouco uma forma menor, uma forma um pouco maior, mas é muito maior a discrepância quando nós falamos de roupa, de vestuário. Principalmente se você vai pegar calça. Às vezes tem uma número 44, uma 40, uma 42, que daí você coloca às vezes uma em cima da outra, você fala assim, não bate essa numeração. Por quê? Porque não tem um controle. A BNT está atualmente fazendo
a normatização de todas as partes do vestuário. Começou com o infantil, está passando o masculino, até chegar no feminino, que é um pouco mais complexo. Por quê? Daí cria um padrão. E a partir daquele padrão, você vai saber se aquela calça ou aquela roupa, qual for, ela está de fato no padrão, se foi nas normas que foram estabelecidas. Porque eu tenho certeza, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você em algum momento. Comprar alguma peça de roupa e se olhar assim, mas essa numeração não bate, não tem controle, porque daí você fala assim, mas que numeração é essa? Então você não tem um padrão ali pré-estabelecido, então você não consegue controlar essa numeração. Vamos definir o que seria controle? Então, controle é um processo regulatório, ou seja, eu tenho regras ali que vão estabelecer padrões. A partir desses padrões, pode alcançar os objetivos organizacionais para comparar desempenho real com um padrão e adotar medidas corretivas, quando necessário, para aproximar o desempenho dos padrões. Ou seja, a partir do momento que eu entendo que o controle serve para criar padrões, criar regulamentos para fazer uma comparação, uma medição, eu sei para que eu vou utilizar esse controle. O processo de controle envolve, primeiro, padronizar o desempenho, para daí eu poder definir quais são o desempenho das outras pessoas dentro da organização. Então, eu quero um padrão de desempenho. Geralmente, você pega aquele que, o melhor, que queria mais eficiência dentro da empresa. Você consegue padronizar também a qualidade. Você pega aquele melhor produto que você fez naquele momento e, a partir daí, você define as estratégias. Então, vamos pensar o seguinte, eu desenvolver um produto. Esse produto está excelente. Aí, a partir dali, eu falo assim, olha, começa todos os produtos ficarem muito parecidos com eles. Chega um momento que todos os produtos são iguais àqueles que eu defini como padrão. O que eu faço? Eu elevo o padrão. Aí, busca novamente a excelência até que eu chego no patamar que todos os produtos são entregues da maneira que foi estabelecida. O que eu faço? Eu inovo novamente. E aí, eu vou sempre elevando esse padrão. Aí você fala assim para mim, até onde? Até o infinito, não tenho, falar assim, chegou à perfeição e acabou. Podemos ser melhor sempre, os produtos podem ser melhor constantemente. Então, por que não melhorar? Não preciso falar assim, aqui acabou, vai melhorando. Todos estão no padrão? Eleva o padrão. Aí começa a estabelecer novamente, principalmente na qualidade. Se eu faço um produto com qualidade hoje, por que meu concorrente também não pode fazer? Então, nós temos que trabalhar todos esses processos. Vamos ver mais um deles? O que nós temos? Proteger os bens organizacionais. Eu crio uma empresa para ter lucro. Eu não crio uma empresa para falir daqui 2, 3, 5 anos. Então, eu também preciso ter um controle aqui para os bens organizacionais. Eu preciso limitar a quantidade de autoridade. Eu preciso ter uma quantidade de autoridade limitada. Eu não pode ter muito... aquela expressão, né? Ter muito cacique aqui para pouco índio. Ou seja, eu preciso ter uma quantidade de chefes, de pessoas que exercem autoridade compatível com a quantidade de pessoas que vão realizar aquelas funções. Senão um manda, outro desmanda e não sabe quem que está realmente mandando ali. Avaliar e dirigir o desempenho das pessoas. Eu preciso avaliar constantemente, analisar e dirigir esse desempenho. E também garantir os meios preventivos para alcançar os objetivos organizacionais. É crucial, eu preciso garantir esses meios preventivos. Um bom sistema de controle, ele implica diretamente em ser eficaz. Eu preciso de um sistema eficaz. Ele só será eficaz se ele apresentar essas características, uma orientação estratégica para o resultado. Ele precisa ter uma visão do futuro, uma visão sistêmica, uma visão panorâmica de toda a empresa. Ele precisa ter compreensão e clareza, foco dos dados dos relatórios. Ele precisa compreender esses dados, ele precisa compreender os relatórios, precisa ter uma flexibilidade para ter alguma modificação ali. Então, ele precisa ajustar, ele precisa ser flexível, precisa ter autocontrole para gerar confiança, comunicação, o envolvimento das pessoas. Precisa ter uma natureza positiva, privilegiando as mudanças na empresa e sempre buscando a melhoria. E ter clareza e objetividade, para que assim consiga garantir essa melhoria de desempenho. Como que você consegue garantir constantemente
uma boa melhoria de desempenho numa empresa? Quando todos estão envolvidos, quando todos sabem os objetivos, sabem qual é a visão da empresa, como que tem que ser feito e aí definir as metas. Porque daí eles falam assim, não, atingiu essa meta, agora vamos buscar a próxima meta e assim sucessivamente, ou seja, uma busca constante para melhoria. Balança Scorecard da Modeli. A Modeli deseja realizar o seu Balance Scorecard. Mas como é que ela vai fazer esse desafio? Como que o Ribeiro vai trabalhar nessa empreitada? Vamos lá, vamos ajudar ele? O desafio envolve indicar quais são os principais aspectos e preocupações os quais o Ribeiro deve se manter atento na sua atuação gerencial. O que ele tem que fazer? Ele tem que coordenar e também ter o controle para que ele possa executar o projeto do Balance Scorecard. Como que ele vai fazer isso? Ele vai utilizar os princípios da gestão de performance da Modeli. Se ele vai usar esses princípios, ele tem que saber responder questionamentos como: quais são os principais aspectos que interferem nas decisões do gestor no processo da coordenação? Qual a importância do monitoramento da atuação do gestor para a eficácia das atividades sistematizadas? E qual o impacto desses processos a partir do momento que o gestor identifica as necessidades de ajuste ali? Então, ele precisa saber como que o gestor atua em cada uma dessas esferas, como que o gestor vai se desenvolver, como que ele vai trabalhar. Eu não posso simplesmente achar que não vai ter nenhum tipo de controle. Sim, vai ter controle, mas como que nós vamos implantar esse controle? Porque a partir do momento que sabe que tem mudanças na empresa, como que tem que ser feito? É empurrando, falando assim, ó, vai aí e faz e acabou? Não. Tem que se seguir uma sistemática, precisa seguir um processo para que todos possam entender, para que todos possam falar assim, eu sei por que estamos fazendo. Vamos ajudar o Ribeiro? Então, o que ele tem que fazer aqui? O gestor, para atuar num processo de coordenação, é importante que o modelo de gestão praticado, ele tem que estar alinhado, atrelado, ele tem que estar muito bem ajustado com os objetivos organizacionais. Que objetivos é esse? Aqueles que foram definidos lá no planejamento estratégico. Que assim você consegue ajustar esses objetivos e conseguir atingir eles, alcançar. O estilo adotado pelo gestor na condução do processo de coordenação, ele pode facilitar ou mesmo prejudicar uma iniciativa voltada para a gestão participativa. Então, esse gestor, ele tem que ter um estilo que vai conduzir esse processo com motivação, com liderança, que todos vão desejar participar dessa gestão. E não simplesmente por uma obrigação e falar assim, estou indo lá, mas não queria não. E o controle. Por que eu tenho que ter um bom controle? A importância do controle para o monitoramento eficaz. Eu estou falando de eficácia, então eu estou falando daquilo que precisa ser feito, que precisa ser concluído. Ele sempre vai ser resultado da capacidade de evidenciar se são necessários ajuste ou realinhamento. Não tem importância se meu controle definiu que eu me desviei do caminho, eu estou indo aqui para B, era para fazer essa rota e eu comecei fazendo e eu tive um pequeno desvio aqui, não tem problema, o controle fala, olha, teve um desvio, por quê? Vamos ajustar, vamos realinhar, vamos voltar para o caminho, o que aconteceu aqui no meio desse caminho, analisar, entender e voltar, porque assim você consegue atingir os objetivos esperados. Muitas vezes as pessoas olham assim, desviou do caminho, ok. Respira fundo e vamos retomar, não tem problema. A empresa pode ter tido qualquer tipo de problema. Olha, a empresa definiu que vai crescer 10% ao ano. Ok, que bom que ela vai crescer 10% ao ano. Aí vem uma variável do macroambiente, uma variável legal que interferiu diretamente na empresa e ela não vai conseguir crescer esses 10%. Ok, vamos ver o quanto que ela vai conseguir crescer. É 9%? É 7%? Vamos ajustar.
Então não tem problema você fazer os ajustes no meio do caminho. É como se você fosse no médico e ele te passasse uma receita e ele precisa ajustar essas doses. Às vezes a dose que ele passou é muito alta, às vezes muito baixa. Tem problema? Não, vamos ajustar, vamos alinhar, porque cada empresa é única. Cada empresa tem as características dela. Se eu sei que cada empresa tem as suas características, eu não posso esperar a mesma receita para todos. Ó, tá aqui sua receita, sua receita, sua receita. Não é assim que funciona. A mesma coisa que é na Modelli. Então, tem que entender como que é esse processo de controle para, a partir daí, criar estratégias para atingir os objetivos organizacionais. Como realizar o controle e monitoramento na empresa sem gerar pressão desnecessária? Às vezes é comum criar algum tipo de pressão, mas como que faz para tirar essa pressão? Voltamos, nós já temos algumas participações. Um abraço para o pessoal de Ilhéus, que eu vi que participou. Um abraço forte para vocês. Fala assim, ó, controlar as horas trabalhadas. Seus colaboradores garantem mais tranquilidade e segurança para todos na empresa. Muito bom. Porém, na verdade, esse controle pode ser muito positivo para empresas sem conflitos desnecessários. Exatamente, para que criar conflito? Eu sempre me questiono isso. Se não precisa, por que cria? Um abraço para vocês, obrigado pela participação. Paulo de Santa Cruz do Sul, um abraço apertado. Fala assim, ó, ter conhecimento, registro histórico de dados para criar indicadores possíveis de serem atingidos. Muito bom, você precisa ter indicadores que vão ser atingidos, não aquelas metas malucas ali que não vai conseguir atingir nenhum. Ser empreendedor, ser líder, não chefe. Exatamente, tem que ser líder, precisa direcionar, precisa motivar as pessoas, não simplesmente vai lá e faça e obrigar elas. Só lembrando,
Não esqueça do avaliar. Se tem a oportunidade de responder, não procrastine. Eu sei que você que respondeu, fala assim, mas de novo, ok, mas se não respondeu, vai lá e responda. É importante para você, é importante para a instituição, é importante para o colega, é importante para todos, porque às vezes um ponto de vista seu pode ser diferente do dele, mas somando os dois, a gente vai olhar como que pode evoluir. Responda, não deixa para depois não. Então, a partir desse momento, eu conto com você para responder ou avaliar. Pega uns minutinhos na aula atividade e vai lá e responda. Posso confiar? De gestão. Por que eu tenho que ter ferramentas de gestão? O que eu estou analisando aqui na ferramenta de gestão? Eu tenho diferentes tipos de ferramentas, mas uma coisa que eu sei que existe dentro de uma empresa, conflito. Pode ter pequenininho, que é o ideal, mas vai sempre ter um tipo de conflito, uma divergência de opinião, vai ter sempre algum tipo de problema. É mais comum, a gente consegue visualizar os conflitos mais, principalmente em época de política, né? Você vê que um tem uma opinião, o outro tem outra opinião, e um tenta sobrepor a opinião do outro. Ou seja, o que acontece ali? As pessoas vão olhar e falar assim, não, a minha opinião é correta, a sua é correta. Ela tem uma vivência, um contexto sociocultural que vai dar aquela opinião para ela, que vai construir aquela opinião. É certo ou errado? É sobre a construção dela. Não cabe nós a julgar, cabe ter uma empatia, como eles também vai ter uma opinião, como nós vamos ter uma opinião diferente, e cabe nós ser respeitados também. Então nós somos seres humanos, têm opiniões diferentes, e isso vai acontecer também numa empresa. Não é uma situação de alguém ganhar ou alguém perder, é simplesmente uma situação que tem opiniões diferentes. Se é a sua opinião, você pode ter a opinião que você quiser, independente da categoria. E aí o que acontece? Dentro das empresas nós podemos classificar os tipos de conflitos existentes. Vamos conhecer? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns tipos de conflitos que muitas vezes é olhado pelo lado negativo, mas um conflito pode ser algo muito bom. Porque se eu tenho uma opinião A, fulano tem uma opinião B, eu posso sair com a opinião, somando as duas e ter uma opinião C. Olha que construção, olha que vantagem. Então, não é uma divergência, não é uma situação que cada um vai para um lado aqui e pronto, e acabou. Eu posso ter um conflito classificado como A, que é aquele conflito afetivo, refere-se às questões emocionais do participante. Pode ser um desacordo pessoal, um ressentimento, uma desconfiança. Já meu conflito, que é classificado como C, ele é mais cognitivo, é a diferença de opinião dos membros de grupo que pode apresentar. Mas por que ele tem uma opinião diferente? Porque a razão das suas experiências anteriores, suas expertises, o seu contexto, levou a essas conclusões. Então, portanto, ele vai ter uma opinião diferente. E está tudo bem, está certo. Ele tem a opinião dele. Aí o que acontece? É mais comum acontecer essas diferenças de opiniões com diferentes tipos de gerações. Nós temos 5 gerações trabalhando nas empresas hoje, geralmente. Uma pessoa tradicionalista, que está com 70 e poucos anos, pode estar trabalhando. É comum você encontrar pessoas de 80 anos ainda trabalhando nas empresas. Então, nós temos ali desde os baby boomers, os filhos dos baby boomers, os netos dos baby boomers, ou seja, baby boomer, geração X, geração Y, todas as gerações estão trabalhando na empresa. E eles têm opiniões diferentes, eles têm contextos diferentes. Então, eles vão falar, eu tenho essa opinião porque eu já vivenciei essa situação, eu sei qual vai ser o resultado. Aí ele fala assim, não, agora pode ser diferente. Um pode aprender com o outro, não tem diferença nenhuma. E aí nós podemos trabalhar o quê? A fixação das metas. Mas o que é fixar uma meta? Eu tenho que entender primeiro o que é meta. Vamos pegar cada palavrinha, cada letra da palavra meta. Tem que ser M, de mensurável. Eu tenho que conseguir mensurar, eu tenho que conseguir quantificar, eu tenho que conseguir entender o que eu estou falando. Eu tenho que ter uma meta e essa meta tem que ser atingível. É uma meta que eu sei que vai conseguir cumprir. Eu não posso dar uma meta que não vai atingir. Então, eu vou falar assim, minha empresa vai crescer 15% hoje. Ela não tem capacidade de crescer 15%. E eu sei que não tem, então tem que ser atingível. Segundo ponto, ela tem que ser temporal. Ela tem que ter um tempo específico para começar e para acabar.
Eu não posso simplesmente falar assim, eu tenho uma meta que é ser cumprida. Quanto tempo? Não, ela vai ser cumprida. O tempo eu ainda não defini ainda não. Depois olha, a minha meta vai começar 1º de janeiro e vai terminar dia 1º de agosto. Ou não, minha meta são 10 meses, 12 meses. Mas ela tem um começo, meio e fim. Ela tem que ser específica. Eu preciso ter uma especificidade nessa meta. Ela tem que ter significado. Se ela não ter sentido, significado, esquece, as pessoas não vão entender a razão dela existir, os motivos de estar realizando ela. E aí nós conseguimos entender a fixação das metas. Vamos ver esses tipos de meta? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as metas da seguinte maneira. Eu tenho a especificidade da meta, que tem que ser detalhada, tem que ser exata. Eu preciso ter uma certa dificuldade nessa meta, porque ela tem que ser desafiante para ser atingida, para ser cumprida, ela tem que ter um desafio ali e precisa aceitar a meta também, precisa compreender e aceitar essa meta. O gestor tem que identificar as atividades para levar a essas metas. E aí, uma das ferramentas que nós podemos utilizar é o diagrama de Pareto, que é de Vilfredo Pareto, aonde, que era um italiano, que ele falou assim, olha, nós podemos criar alguns princípios e também desenhar o gráfico dele em forma de um histograma. E aí ele fala assim, olha, nós podemos ter 20% das causas que tem 80% dos efeitos, ou 80% das causas que corresponde a 20% desses efeitos. O que ele falou exatamente dessa maneira aqui? Ele quer dizer assim, olha, quando ele estava fazendo a sua análise, ele fez uma correlação junto com o Juran, que é pai da qualidade total. Ele analisou o seguinte, ele estava descascando as vagens das ervilhas e ele percebeu que 20% das ervilhas que correspondia a 80% dos grãos que ele estava abrindo. Ele falou assim, nossa, mas 20%? Será que isso também não acontece nas empresas? Aí ele foi analisar. 20% dos produtos que tem numa empresa corresponde a 80% do seu faturamento, corresponde a 80% dos seus lucros. E ele analisou que na Itália, 20% das pessoas na Itália tinham 80% das terras. Ou ele analisou que 80% das reclamações existentes numa empresa vem de 20% dos problemas. E ele quis dizer o seguinte, ele falou assim, olha, se concentra naquele que traz mais resultado. Se você concentrar naquele que trazer mais resultado, os esforços vão ter uma potencialidade maior, um resultado maior. Então imagina, se 80% das minhas reclamações vem de 20% de defeitos, arruma esses 20% de defeito, que você resolveu 20% dos seus 80% dos seus problemas. Se 20% dos seus clientes corresponde a 80% das suas receitas, então você trate muito bem esses 20% desses clientes. Não está falando para você ignorar os outros, mas tenta trazer mais pessoas para esses 20%. Então, por isso que é também conhecido como diagrama de Pareto ou diagrama de 80-20, porque ele consegue medir essa relação de 80% com 20%. Então, nós temos essas relações constantes. Vamos ver novamente como que fica o gráfico? Então, o gráfico fica da seguinte maneira, eu sempre vou ter 20% das causas, que pode ser receitas, pode ser faturamento, que vão me ocasionar 80% dos efeitos, ou eu tenho 80% das causas que me causa 20% de efeito. Então, o que vai acontecer? Se você tivesse que empregar algum tipo de esforço aqui, qual que você empregaria? Você empregaria nos 20%, que vai me trazer maior resultado. E não vai gastar 80% do seu tempo, que só vai trazer 20%. Então, ele fala assim, olha, analisa cada uma das situações que vão trazer maiores resultados para a empresa e, consequentemente, maiores lucros. Diagrama de Ishikawa e gerenciamento de desempenho. O que é o diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, o diagrama de espinha de peixe? O diagrama de Ishikawa, ele busca, na verdade, analisar a causa do problema. Porque assim, eu tenho um problema
Eu vou entender por que esse problema existe, qual é a razão dele existir. Por que ele tem? É um problema de maquinária, é um problema de mão de obra, é um problema de estrutura? Ele vai na causa do problema. Ele fala assim, não vou remediar não, eu tenho que entender por que esse problema acontece para solucionar ele, porque eu quero que surjam outros problemas aqui. Eu não quero o mesmo problema sempre. Então, o diagrama de Chicago, ele vem para solucionar problemas. Você tem um problema de faturamento? Ok. Se tem um problema ali nas vendas, tá vendo, as vendas estão caindo, vamos entender por que está caindo essas vendas. A produção não está entregando no prazo, o cliente está ficando insatisfeito, então você vai desmembrando. Aí ele chama de diagrama de espinha de peixe, porque tem um formato de espinha de peixe. Vamos ver o diagrama? Então, o diagrama de Chicago, ou de espinha de peixe, seria que aqui como fosse a cabeça e aqui fosse as espinhas do peixe, onde cada uma dessas espinhas nós podemos classificar as causas. Então, eu posso ter uma causa como mão de obra, eu posso ter uma causa que pode ser os materiais, o meio ambiente, o método, a metodologia que está sendo utilizada, as medidas, ou também pode ser as maquinários. E dentro dessas causas, eu tenho as subcausas que vão ser classificadas, que vão ser mensuradas aqui. Então, o diagrama de Ishikawa, ele vem para entender a causa do problema, por que esse problema acontece. Porque se eu sei que um problema acontece, eu vou tentar solucionar ele. Eu não vou simplesmente falar assim, não, esse problema vai se resolver sozinho. Não, eu tenho que tentar solucionar ele. Eu tenho um problema com meus produtos estão parecendo defeitos. Eu vou simplesmente deixar ali? Não. Qual é o problema? O defeito é tal. Por que está acontecendo esse defeito? Em que momento que faz a junção dessas peças que causa esse defeito? Então, é entender esse defeito e solucionar. É maquinário obsoleto? Então, vamos trocar as máquinas. É a metodologia que está sendo utilizada? Vamos rever os processos. Então, vamos entender cada uma dessas etapas. Porque se você entende o problema, você soluciona. Se você soluciona o problema, você vai partir agora para uma gestão de desempenho. Não é um desempenho qualquer, mas um alto desempenho. Você quer que a empresa cresça, que a empresa se desenvolva. Então, é criar estratégias para isso. Como que eu sei que uma empresa vai se desenvolver? A partir do momento que eu consigo entender ela como um todo. Eu tenho a visão dela, eu sei como que ela vai estar no futuro. Eu sei como que essa empresa quer se posicionar, eu sei como que essa empresa quer ser vista por todas as pessoas dentro da organização e fora dela. Ela quer ser líder do mercado? Ela quer ser admirada por todos? Então, tem que saber essa visão para depois traçar as outras estratégias. Vamos conhecer essa gestão de desempenho? A gestão de desempenho implica diretamente você ter uma visão do futuro. Se eu estou falando visão, tem que ser do futuro. Então, uma visão da empresa de como que ela quer ser vista, definir os objetivos estratégicos. Esses objetivos foram definidos lá no planejamento estratégico, definir os indicadores que vão ser utilizados para poder ter controle e aí desmembrar esses objetivos em metas. Eu pego meu objetivo macro aqui e vou dividindo em cada uma das metas que deve ser cumprida até que eu consigo visualizar o todo da minha empresa. E aí eu consigo entender como que ela funciona. Então, o gerenciamento de desempenho, ele implica em algumas atitudes dos gestores para ter uma boa gestão de desempenho. Então, eu tenho que ter uma documentação contínua do desempenho de todo o pessoal, como que está essa documentação, para ter esse registro, para ter esse controle. Eu preciso de medidas baseadas em comportamentos, ter o processo, as medidas, controle. Combinar também padrões relativos com padrões absolutos. Eu preciso utilizar múltiplos indicadores, eu não posso utilizar apenas um indicador, mas eu preciso ter mais indicadores. Eu preciso avaliar constantemente, eu preciso ter uma avaliação todo o processo, eu preciso capacitar, porque eu não posso simplesmente querer controlar sem capacitar, sem treinar, sem deixar essas pessoas aptas para realizar a função. Eu capacitei, aí sim eu vou para a avaliação de desempenho. Eu preciso ouvir o que os funcionários têm que dizer. Neste momento,
Aqui, ó, ouvir o que os funcionários têm a dizer. É eles que vão realizar os trabalhos. Às vezes eles sabem de processos, de metodologias que são mais fáceis. Então tem que ouvir os funcionários. Eles são a alma da empresa. Então tem que ouvir eles. Tem que identificar os problemas, não é ignorar o problema. Tem um problema, vamos solucionar. Vamos identificar, vamos caçar os problemas que tem para buscar a excelência. Esclarecer todas as alternativas. Nós temos quantas alternativas, quantas possibilidades de desenvolvimento aqui na empresa. Vamos esclarecer cada uma delas para poder elaborar, traçar os planos de ação. As ações de cada um têm que ser realizadas. Podemos utilizar aqui o 5W2H. E aí, quem vai fazer, quando vai fazer, quem será o responsável, qual a metodologia, quais são os processos, como vai ser feito, qual o orçamento que vai ser utilizado e atuar com ética. Eu preciso atuar com ética. Não tem como falar que uma empresa está se desenvolvendo, está crescendo e não tem atuação com ética. Precisa ter a ética ali sim, acima de tudo. Eu preciso ter todos esses parâmetros, não é um ou outro, mas eu preciso. Isso é clássico, né? Aquela situação de fala assim que 2 engenheiros analisaram um processo da qualidade de uma empresa, não ouviram os funcionários e os funcionários solucionaram muito mais rápido. Então, nós sabemos que isso é possível de acontecer. O que acontece? O funcionário que está realizando ação, ele sabe como melhorar. Tem aqueles programas de televisão aonde que mostra, às vezes o chefe vai nas empresas disfarçado e aí ele mostra ali como que o funcionário começa a falar, ó, isso aqui podia ser feito dessa maneira, podia ser feito de maneira, mas daí vieram aqui e resolveram fazer isso, eles nem entendem do trabalho. É normal isso acontecer, não ouviu o funcionário, não ouviu quem está fazendo ali. E aí vai ali e muda várias esferas da empresa. Por quê? Porque tem que ouvir quem está trabalhando naquele setor, naquela área. Se não ouvir, esquece. Você não consegue trabalhar com desempenho, você não consegue trabalhar com efetividade. Tem que ouvir. Sistema integrado e balance scorecard. O que é um sistema integrado? Um sistema integrado de gestão, ele vem para auxiliar, pautar a tomada de decisão, o processo de tomada de decisão. E nós temos diversos tipos de sistemas integrados de gestão para auxiliar a gestão na empresa. Mas qual é o mais utilizado? O ERP. O ERP, ele parte de um controle e a partir desse controle, ele tem caixinhas como se fossem setores. Então, eu tenho o setor contábil, eu tenho o setor de planejamento, de produção, eu tenho o setor de compra, eu tenho o setor de inventário, eu tenho o setor financeiro, eu tenho setores ali e vai podendo desmembrar em outros setores. Eu tenho o setor de marketing, logística, todos eles eu posso até acrescentar outros. Qual a importância dele? Eu consigo integrar, eu consigo fazer o planejamento de todas as áreas da empresa. Não é somente produção, ou somente cliente, ou somente uma área, eu consigo de todas. Se eu tenho de todas as áreas, eu consigo pegar o relatório, eu consigo mensurar ali muito mais rápido. Ele falou assim, olha, qual é o faturamento desse mês? Quais são os pedidos que a produção falta entregar? Quais são os pedidos que estão atrasados? Então, você vai conseguindo fazer toda essa relação nesse sistema, porque ele está integrado. Eu consigo visualizar cada uma dessas partes. Por isso que o ERP é tão utilizado. E nós também temos a gestão de relacionamento com o cliente, que você vai fazer seu relacionamento, conhecer mais o seu cliente, traçar os perfis, saber quais são os seus gostos, quais são as suas preferências para cativar, não só cativar, mas satisfazer e conhecer esse cliente, porque você conhece as necessidades dele. Esse é um dos sistemas integrados de gestão. Vamos ver eles? Então, meu sistema integrado de gestão, o ERP, ele vem como se fosse aqui o sistema do ERP e eu desmembro ele em setores. Então, eu tenho meu setor de produção, meu setor de marketing, meu setor de logística, meu setor financeiro, porque eu vou fazer o planejamento de todos os meus recursos empresariais. E o meu CRM é minha gestão de relacionamento com o cliente. Eu vou trabalhar meu relacionamento com o cliente na minha pré-venda, na minha pós-venda, em todas as esferas. Então, são sistemas de informação que vão transformar os dados organizacionais em informações. Lembrando que nós temos dados, que esses dados são trabalhados e geram informações. Essas informações com o processo de tomada de decisão
vai gerar conhecimento. A partir da análise desse conhecimento, você gera sabedoria. Então, ele vai utilizar esses dados que foram transformados em informações, nas quais serão disponibilizados para apoiar a tomada de decisão gerencial. Por isso que é importante ter sistemas integrados de gestão. E aí nós temos o Balance Scorecard. O Balance Scorecard, ele parte da premissa da visão e da estratégia. Ele tem a visão e a estratégia como centro da empresa. Então, seria exatamente assim. O meu Balance Scorecard seria como se fosse uma mesa. Então, pensa que no tampo dessa mesa, eu tenho a minha visão e a minha estratégia. Visão, como que a minha empresa quer estar no futuro e as estratégias que ela vão utilizar para estar no futuro. E aí eu tenho aqui nos pés da mesa as perspectivas. Então eu tenho a perspectiva financeira, que vem a ser uma consequência das outras perspectivas, a perspectiva do cliente, a minha perspectiva de processo e minha perspectiva de aprendizagem também. Essa mesa não pode estar manca, ela não pode estar falha, ela tem que estar equilibrada. Por isso que é balanceadores de desempenho. O meu BSC é isso. Ele tem que balancear todos eles. Eu não posso olhar somente para a perspectiva financeira, mas eu tenho que olhar para todas as outras perspectivas também. Principalmente a do meu cliente, mas atrelado com a minha visão estratégica. Então, se a gente olhar novamente o BSC, você vai ver que a gente consegue ligar todos os pontos neles. Vamos ver? Então, aqui no meu BSC, eu tenho aqui que eu tenho aprendizagem ligada diretamente com o meu cliente, mas também com o financeiro e também com meus processos integrados. O financeiro está relacionado com o cliente, mas não deixa de estar relacionado com o processo de aprendizagem. Então, eu preciso entender cada uma dessas esferas, porque eu preciso saber, para ter sucesso financeiro, como devemos aparecer para os nossos investidores, para os nossos acionistas, com relação aos processos internos do negócio, para satisfazer o cliente, quais processos devem sobressair, temos que ser excelentes, sobre a perspectiva de aprendizagem e crescimento, para alcançar a visão da empresa, que nós temos a visão aqui como base, porque a empresa quer crescer e ter lucro constantemente, quais habilidades devem mudar e também progredir para ter maior crescimento na empresa. Na perspectiva do cliente, como que a gente vai utilizar a nossa visão que devemos ser visto por esse cliente? Como satisfazer esse cliente? E aí, se eu quero traçar cada uma dessas estratégias, eu vou utilizar meu mapa estratégico. O que é meu mapa estratégico? O mapa não é meu guia, meu direcionador, aonde que ele vai mostrar os caminhos para a gente chegar numa cidade? As estratégias não são os caminhos ou a metodologia que eu vou utilizar, os caminhos que eu vou utilizar com eficiência e eficácia. Então, o mapa estratégico é a minha relação de causa e efeito, é meu efeito dominó de cada uma das perspectivas do Balance Scorecard, do meu BSC. Então, a minha empresa começa onde? Não é com a minha missão. A minha missão não foi porque essa empresa foi criada, qual o motivo que ela foi criada, a razão dela ser criada. E aí, onde que essa empresa quer ser vista? Na visão, que é o futuro. Então, como que eu vou desenvolver? Passando pelas perspectivas do BSC, do Balance Scorecard. Então, ele pensa assim, se eu for capacitar meus funcionários falaram assim, olha, a gente precisa de mais treinamentos, precisa de mais capacitação. Eu estou aqui no campo de aprendizagem e crescimento, ou seja, eu estou dentro do processo interno da empresa. Então, a empresa, se ela capacitar seus funcionários, ela vai melhorar os processos operacionais. Se ela melhora os processos operacionais e os processos administrativos, se ela tem uma melhora, uma qualidade maior, é natural que os clientes vão ter uma pontualidade maior no atendimento, seja na entrega do produto, seja na entrega do serviço. E se os clientes estão com uma pontualidade e também estão solucionando os seus problemas e está sendo entregue um produto com qualidade superior, é natural que ele fique satisfeito. Se o cliente fica satisfeito, esse cliente vai fazer aquele marketing boca a boca, vai fazer o buzz marketing, vai contar para um, vai contar para outro, e esse cliente cada vez mais satisfeito vai indicar a empresa. A empresa consegue aumentar a sua receita. Se a empresa aumenta a sua receita, é natural que ela aumente o lucro. Se ela aumenta o lucro,
Um dos motivos de ter uma visão estratégica numa empresa, ela ser vista como líder e como excelência para os seus concorrentes também. Ela não quer simplesmente ser modelo em uma categoria, mas ela quer também ser líder e modelo também sobre os faturamentos e o lucro da empresa e o crescimento dela. Então, o mapa estratégico, ele vem mostrar o caminho, os efeitos que tem cada uma das perspectivas. Se você melhora uma etapa, você vai gerar um lucro maior depois. Isso é consequência. Porque se o cliente fica satisfeito, o trabalhador que realizou aquela função também fica satisfeito porque solucionou o problema do cliente. Ninguém gosta de ouvir reclamação, ninguém quer fazer retrabalho. Se ninguém quer fazer retrabalho, é natural que o mapa estratégico traga um resultado maior para as empresas, porque ele deixa muito clara essa relação de causa e de efeito e como que uma perspectiva influencia a outra como se fosse um efeito dominó. Projetos de um programa de Balance Scorecard. Como que nós vamos implantar esse projeto e auxiliar o Ribeiro a fazer esse projeto na Modelli? Vamos ver esse desafio? Você deve definir quais são as melhores opções de tecnologia e ferramentas de gestão nesse processo. Então, qual é o processo de coordenação e de controle? O Ribeiro deve também utilizar para subsidiar a execução eficaz do projeto. Ele vai implantar esse projeto do Balance Scorecard, porque ele fica assim, olha, eu preciso utilizar também os princípios da gestão de performance. Mas o grande questionamento dele é, por que utilizar as tecnologias e ferramentas de gestão para os processos gerenciais de coordenação e de controle? Então, por que utilizar? Indicar como o Ribeiro deve conduzir os processos de coordenação e controle do projeto. Ele quer implantar o BSC na empresa, ele sabe da importância, ele sabe das consequências de cada uma das perspectivas e ele vai analisar e falar assim, olha, precisamos fazer. Como que nós vamos implantar? Como que nós vamos direcionar? Como nós vamos coordenar e controlar? Como? Tem que ter uma comunicação clara. Todos na empresa precisam saber, não é um ou outro. Geralmente essas comunicações, quando implanta processos assim, fica sempre no nível dos níveis de planejamento, fica sempre no estratégico e no tático. Esquece aqui do operacional. E precisa estar aqui também no operacional. Não tem como desviar. Então, quando eu falo todos, pensa na pirâmide e estou falando de todos. Não estou falando de um ou outro. Todos. Uns podem ter mais informações do que o outro se ele for implantar, mas todos têm que saber. Esse é o primeiro passo. Não tem como falar assim, mas mais ou menos. Não, chama, faz uma reunião, mostra por que vai implantar, quais são as razões, o que se espera com essa implantação. Se todos estão sabendo, aí consegue desenvolver mais a empresa. E a empresa é uma comunicação aberta, uma comunicação clara. Vamos auxiliar o Ribeiro? Como que nós podemos auxiliar ele? Então, deve primeiro analisar a importância do uso das tecnologias e as ferramentas de gestão pelo gestor. Como que fazendo isso? Primeiro, definindo a capacidade desses recursos e, de fato, auxiliar a tomada de decisão, porque, às vezes, quer implantar alguns recursos que não vai auxiliar ali no processo de tomada de decisão. E também realizar os relatórios. O relatório precisa conter 4 tópicos. Que tópicos é esse? Indicar de como deve planejar o programa, depois definir os objetivos, como as atividades podem ser organizadas, a implementação e também deve ser realizada a coordenação e o controle. Percebeu que tem que primeiro planejar? Nós precisamos, a partir desse planejamento, saber quais são os objetivos que têm que ser seguidos para desmembrar ele em metas. Se eu preciso planejar, eu também tenho que organizar. Se eu organizei, aí eu parto para a parte de direção, para a parte de coordenação. Depois da parte de coordenação, sim, que eu vou realizar o controle. Aí você vai falar assim para mim, mas Suzy, sempre é assim? Sempre. Sempre. Se a empresa quer ter sucesso, ela sempre vai ter que fazer isso. E o Ribeiro sabe que para
realizar a implantação, ele vai ter que seguir essas etapas. Tem que saber o objetivo. Eu tenho que ter um foco claro, o que, que eu vou seguir, o que, que eu vou fazer. Não é ter mais ou menos. Eu vou implantar o BSC, mas eu espero o quê? Aí não sabe o que... Não, tem que ter muito claro. Eu espero que a minha empresa cresça, eu espero que eu melhore nos processos, eu espero ter uma comunicação de todas as áreas melhor. Tem que colocar desde o início. Se não sabe, senta, analisa e define esses objetivos estratégicos. Depois, se achar necessário, ajusta ele, não tem problema nenhum. Estamos falando de melhoria contínua, em desenvolvimento empresarial, um modelo de gestão. Não existe um modelo único correto, existem vários modelos. Então, vai lá, define esses objetivos, refaz todo o planejamento, organiza, direciona e controle. Sempre essas 4 etapas. Fayol disse, independente da área, independente do setor, todos têm que realizar. Então, o Ribeiro, ele sabe, para poder controlar, ele vai ter que seguir essas etapas e só assim a empresa irá desenvolver, só assim a Modeli poderá crescer. Como minimizar os conflitos organizacionais? De que maneira nós podemos minimizar esses conflitos? Voltamos, nós temos uma participação de Ilhéus, um abraço para vocês. Diz assim, ó, podemos dizer que nenhuma organização está livre de conflitos, uma vez que o segredo é saber administrá-lo e resolvê-lo sem que eles intervenham negativamente no seu modelo de negócio. Perfeito, nenhuma empresa realmente está livre. A gente tem que saber trabalhar ali, saber desviar desses conflitos e solucionar eles. Goiás, um abraço para vocês, fala assim, ó, melhorar a comunicação do gestor como colaborador. Exatamente, uma boa comunicação esclarece tudo, né? Sobral, um abraço para vocês, o pessoal de Sobral, do Ceará, fala assim, ó, evitando informações distorcidas, gostei, sendo claro nas conversas de feedback e ter um bom feedback dos colaboradores, ter um sistema eficiente de comunicação interna. Perfeito, tem que ter, muitas vezes não tem, né?
Você sabe, às vezes a empresa sabe que tem que ter uma boa comunicação, ela finge que tem, fala assim, não, na minha empresa tem uma boa comunicação, tem uma comunicação clara, precisa, mas não tem nada, é tudo de boca ali, não tem de fato nenhum tipo de comunicação. Só lembrando, comunicação clara, comunicação precisa, não evitar conflito, não esquece de responder o avaliar. Eu conto com você nesse processo, respondo o avaliar, aí fala assim, tá batendo nessa tecla? Porque é importante para você, é importante você saber também como profissional, falar assim, se tem que responder um questionamento, se tem que responder uma pesquisa, eu faço isso. Às vezes a gente começa a responder ali e fala assim, não, vai gastar um tempo. Não, tira uns minutinhos da teleaula, da aula atividade, vai lá, responda. Tenho certeza que a sua sensação de satisfação, de dever cumprido, vai ser maior. Sabe aquela coisa assim, realizei essa tarefa? Já cumpri a minha etapa? Responde, não deixa para depois não. E agora, o nosso recapitulando. O que nós vimos nessa teleaula? Nós vimos as funções administrativas de coordenação e de direção. Não consigo trabalhar a minha direção, coordenação, sem ter feito antes a organização, sem ter feito o planejamento. Eu preciso dessas duas etapas para poder controlar. Eu só controlo aquilo que eu realizei antes. Aquilo que eu criei padrões, aquilo que eu criei uma expectativa. Se eu não criar essas expectativas, eu vou controlar o quê? Não tem como controlar, é falar que eu estou controlando e não controlar. Aquilo que o Deming fala, eu só consigo realizar um controle, uma boa gestão se eu definir. E se eu definir, eu consigo mensurar, eu consigo entender. Então, eu preciso realizar essas etapas. Então, só vai haver direção e controle se organizar e se planejar. Esse é o primeiro passo. É crucial para um bom desenvolvimento de qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer tamanho, de qualquer área. Precisa planejar, precisa organizar para ter uma boa direção, para ter um bom controle. Vamos ver as outras etapas? Equipe. Nós vimos como que nós podemos configurar uma equipe que tem mais uma função participativa, uma força-tarefa. Então, qual tipo de equipe que está voltada para a qualidade, para o desenvolvimento de uma empresa? O diagrama de Ishikawa, o nosso diagrama de espinha de peixe, que sempre vai buscar solucionar um problema. Eu desenho mal, então agora vocês imaginam que isso aqui é um peixe, a cabeça de um peixe. E aí aqui é a espinha do peixe. Então é meu diagrama de Ishikawa. Nossa, meu desenho mal mesmo. Então, a partir desse peixe aqui, eu vou ter a causa do meu problema, eu vou ter o meu problema. Aí eu vou desmembrar as causas dele. Por que que ele aconteceu? Como que eu vou solucionar esse problema? Como que eu vou desmembrar? E sem julgamento. Teve um problema? Ok, vamos solucionar esse problema. Somos todos adultos e responsáveis. Como que nós solucionamos os problemas? Sabendo por que que eles foram criados, da onde que eles vieram. Nós vimos nosso BSC, que existe 4 perspectivas desse BSC, todas elas voltadas para a nossa visão estratégica, todas voltadas para a visão da empresa. Eu só consigo desenvolver bem um BSC se eu sei a visão da minha empresa, o que ela quer ser vista no futuro, qual é esse futuro, como que essa empresa quer ser vista por todos e quais estratégias eu vou utilizar. Sabendo disso, eu vou analisar cada uma das minhas perspectivas, das minhas 4 perspectivas. Realizei essa etapa, eu vou para o meu mapa estratégico. Eu vou definir as ações que vão ser realizadas em cada uma das perspectivas e a partir dessas ações eu vou analisar as consequências. Porque qualquer ação dentro de uma empresa, desde a compra de uma máquina ou um treinamento, vai ter um efeito dominó. Sempre vai ter efeito dominó. Mas esse efeito dominó, nós desejamos que seja positivo, seja aquele efeito bom, aquele efeito que todo mundo gosta, não aquele efeito negativo, que pode acontecer. Mas a função é sempre ter um efeito positivo. Então, meu mapa estratégico vem para desmembrar, para mostrar. Eu tenho que ter metas alcançáveis, metas que todo mundo consegue entender, analisar e consegue atingir essas metas. Foi um prazer trabalhar com você, espero que você tenha aprendido. Eu gostei muito da participação, foi um prazer, não tenho como mensurar.
Espero que você tenha gostado. Estuda todos os dias um pouquinho. Eu peço, estuda como você aprende. Sabe como que você aprende? Porque se você saber como que você aprende, você vai aprender tudo muito mais fácil, sem estresse. Não deixa para estudar no final. Nós aprendemos todos os dias um pouco e descansando também. Nós precisamos ter uma boa noite de sono, ou um dia de sono, eu não sei que horário que dorme, ter um momento de sono para solidificar essa aprendizagem, para que ela tenha mais sentido, tenha um significado e você tenha um descanso nesse meio tempo. Um forte abraço para você, espero que você tenha gostado e até breve.